Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, economista mais queimado do Brasil. Queimado no sentido, galera, de queimado mesmo aqui, ó. E não é pra mostrar o bíceps que tá dando resultado, não. É porque eu tô brancão, tá? Debaixo do sol, 3, 4 dias fazendo essa cobertura. Mas foi muito bacana vir pra Argentina, o único canal de economia, investimento, finanças, a fazer essa cobertura em loco. Eu acho muito importante ver o que o pessoal está falando. Fui no quartel-general do Milei ontem, conversei com uma porrada de gente aqui da Argentina, e nesse vídeo eu vou falar para vocês dos primeiros impactos, o que estão falando aí no Brasil, na Europa, o que pode acontecer com a economia, o que já está dando impacto aqui. Então quem não ficar até o final é louco. Mas antes de tudo isso, já que eu estou tostando aqui, deixa eu te pedir duas coisas. Se inscreva no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários aí. Você acha que o Milei vai conseguir salvar a Argentina? Me diga aí nos comentários. Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify. Então vamos lá, falar um pouquinho do resultado das eleições na Argentina. Todo mundo já sabe, o Milei foi o grande vencedor. Resultado imprevisível, não dava para saber, até porque a campanha não pode fazer pesquisa 10 dias antes, então a gente ficou meio que no escuro. Ele já deu algumas declarações que hoje começa a reconstrução da Argentina, e para ele realmente isso é importante. Como é que foi a votação? Bom, o comparecimento não foi tão alto, abaixo de 80%. No primeiro turno, Massa tinha feito 36,68% e o Milei 29%. Então, primeiro turno, Milei esperava ficar na frente. E deu Massa. Pegou todo mundo de surpresa. Tanto que agora, no segundo turno, a galera achou que o Massa ia fazer uma lavada aí. Pelo menos muita gente que eu conversei aqui. Eu perguntava, aí, quem vai dar? Massa. 53%, 54%, o pessoal achando massa. Aí no Brasil também, tá? Eu fiz a cobertura, então quem me acompanhou lá no Instagram, em tempo real, a gente falava sobre isso, eu mostrei o dólar Milei, mostrei o discurso, mostrei a galera na rua, foi um negócio emocionante. Eu vou falar a vocês, é difícil eu me emocionar, mas foi muito bacana ver jovens, crianças, adolescentes, assim, com um pingo de esperança. Pô, Charlão, mas o cara é maluco, é contra o sistema e tal. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre ter esperança. De que tá tudo uma merda aqui, inflação, desemprego, pobreza, e que existe uma chance de melhora. Você não pode tirar a esperança das pessoas. Tirou a esperança, você tirou tudo. Então eu fiz a cobertura. Quando saiu o resultado, pegou todo mundo de surpresa, porque a expectativa era ou vitória do Massa, ou uma vitória apertada do Milei, e ele ficou 11 pontos, um pouco mais de 11 pontos à frente. Foi um choque para a esquerda inteira da América Latina. Tá todo mundo em choque, olha só. Javier Milei ganhou nos redutos eleitorais de Cristina Kirchner e Sérgio Massa. Então, não é que ele ganhou, é que ele deu uma lavada e ganhou em locais que ninguém esperava. E agora o pessoal aqui, que eu conversei, até da oposição, quer entender o que está acontecendo. Porque até coisa de 10 anos, a Kirchner movimentava as massas, os jovens, tudo isso. Agora o Milei está ganhando no reduto kirchnerista. E no Brasil, será que isso pode acontecer? Será que redutos petistas, por exemplo, ou de extrema esquerda, poderão ser perdidos? Esses redutos que hoje o PT e o PSOL lideram, o PSOL manda na juventude brasileira, infelizmente. Quais são as principais propostas que o Milei vai tentar colocar em prática? Diminuição do tamanho do Estado, uma reforma tributária, tirar as restrições cambiais, privatizar empresas públicas, isso aqui ele já reafirmou, e cortar gasto com aposentadorias e pensões. Vocês estão vendo o desafio dele. As medidas mais polêmicas contemplam o fim do Banco Central, dolarização da economia, modelo já adotado em outros países, mas poucos países. Os primeiros impactos já podem ser sentidos. O principal fundo negociado em bolsa, o ARGT, já sobe mais de 2 dígitos, mas calma. Isso aqui é um impacto muito inicial, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Então, o Milei disse, ó, vou fazer isso. Isso aqui ele ganhou. Não ganhou apertado, ele ganhou com uma ampla vantagem. Ele conseguiu capturar praticamente todos os votos da Bourras, com apoio do Macri. Isso é uma sinalização. Tudo acaba sendo uma sinalização. Nos próximos dias a gente vai entender. Charlão, como é que foram as reações pelo mundo? Vamos lá.
que aconteceu? Bom, o Sérgio Massa aqui já declarou logo de início ali, parabenizando e tal. Na realidade, a gente soube que o Milei tinha ganho porque o Sérgio Massa fez isso. O Fernandes, ele também já se pronunciou e deve trabalhar com o Milei já na transição. Um ponto importante que eu, conversando com os argentinos aqui, percebi. O Fernandes abandonou o governo. Como assim? Ele não governa há 1 ano. Olha que loucura. Os argentinos me contaram aqui que ele simplesmente abandonou. Ele não vai mais no trabalho dele, no emprego dele. Ele foi almoçar um dia e não voltou. Nesse nível, quem estava governando? O Massa. Então, o presidente, que é o Fernandes, e a Kirchner, que é a vice, abandonaram o governo de vez. Quem estava governando era o Massa. E para mim, apesar do Milei ter ficado 11 pontos na frente, causa um espanto o cara que está ajudando a destruir a economia ainda ter, sei lá, 40 e poucos % de voto. Eu não entendo isso. Simplesmente eu não entendo. Já em relação a outros países aqui, a gente vê que o Lula, um pouco depois que saiu o resultado, parabenizou a democracia na Argentina e tal, mas não citou o Milei. Mas eu achei positivo isso. Muita gente me cobra, só sabe falar mal do Nine e falar bem do Biruliro. Não, senhor, não é assim que trabalhamos aqui. Então, o Lula não citou o Milei, mas parabenizou a democracia e tal. Bacana, é isso aí, os dois países... Cara, nós somos irmãos dos argentinos, é tudo... A gente é super bem tratado aqui, tem relações econômicas, não dá pra gente cortar isso. Então, nesse sentido, o Lula se aproximou e eu acho que o Milei vai ter um bom relacionamento com o Brasil, tá? O Jair Biruliro parabenizou o Milei, ele que já teve contato e tal, apoiou desde o início. Aqui nós temos um apoio também muito importante. O Trump afirmou que o Milei fará a Argentina grande novamente, que é aquele slogan do Trump, né? Make America Great Again. Então aqui nós temos Make Argentina Great Again. E por falar em Estados Unidos, por lá, nós vemos novas pesquisas com Trump 49 e Biden 45. E eu estarei lá cobrindo as eleições, como eu tive aqui no primeiro turno, no segundo turno. De repente até nós teremos outros canais de economia, investimento e tal agora acompanhando. Eu puxei esse bonde, eu acho isso bacana. Então, nos Estados Unidos, nós temos 49 a 45. Mas será que a população também não está cansada de algumas coisas e vai ser uma lavada também? Não sei, estou só conversando com vocês. A gente tem muito tempo ainda para falar sobre isso. Alguns outros países aqui. O Chile, que tem o Boric lá como presidente da esquerda, ele falou sobre o povo argentino. Hoje o povo argentino teve um dia democrático para eleger o seu presidente nos próximos 4 anos. Então ele foi pela mesma linha do Brasil. O Chile, que está sendo aí um país que está todo mundo de olho. Por quê? Porque a aprovação do presidente está muito baixa, só 28%. Então ele que entrou, agora ele está tomando aí um problema muito grande. Colômbia, que é um cara que a gente tem que ficar de olho porque não é bom, ele disse que foi um dia triste para a América Latina. Colômbia aí, que tá com essa questão das drogas, onde eu falo melhor em vídeo. Já o Uruguai, saudações ao presidente eleito Milei, temos muito que trabalhar juntos, foi uma declaração muito boa, muito importante para o Milei. No Peru, Peru expressa suas calorosas felicitações a Javier Milei por sua eleição como presidente, também foi uma declaração muito boa. Paraguai, parabenizo Javier Milei pela vitória e ofereço a mão cordial e fraterna do Paraguai, ótima declaração. Equador, os argentinos elegeram Javier Milei como seu novo presidente num processo democrático, também reforçando a questão da democracia, isso eu acho importantíssimo. Então, quem gosta e quem não gosta do Milei falou o seguinte, olha, foi um processo justo, validado, democrático, esse é um ponto importante, que já virou a chave, ele ganhou. Ninguém chegou e falou, não, tem que olhar, ver se é isso, se ele ganhou. Não. Ganhou, ponto, passa a régua, vamos começar. Então, a América Latina, na realidade a América do Sul, começa a dar uma virada em relação a governos, a gente vai ficar de olho. O Brasil é o país mais importante, é o grande país de esquerda da América Latina hoje. Outras figuras públicas. O Elon Musk comemorou a vitória, ele fez um retweet lá com um comentário falando sobre nova prosperidade na Argentina, isso eu acho um lance bacana. Alguns políticos brasileiros também se pronunciaram, Tarcísio, Nicolas Ferreira, Rogério Marinho, então o pessoal já se pronunciou parabenizando. Na esquerda, muita lamentação, verdadeiro muro das lamentações, Gleisi Hoffmann, Sâmia Bonfim, o pessoal lamentando muito, Guilherme Boulos,
A eleição de Javier Milei é a repetição de uma tragédia. Então, olha o nível da esquerda brasileira, puta aí com a vitória do Milei. Na verdade, o que eu soube tanto aqui quanto lá no Brasil, através de interlocutores, é que o pessoal está desesperado, não entendendo como o Milei conseguiu essa vitória aí acachapante, muito acima do esperado. O embaixador russo disse que espera fortalecer a cooperação com o governo argentino, o que é uma boa posição. E acho que o grande panorama internacional, o que importa, é sobre os Estados Unidos e a Europa. E os dois países aí, no caso Estados Unidos e os países da Europa, então os dois blocos, têm uma boa relação com a Argentina e vão continuar. Qual a minha conclusão para a gente encerrar esse primeiro vídeo aqui com os primeiros resultados? Bom, a gente tem que ficar de olho no dólar. O dólar é o grande parâmetro aqui na Argentina. Eu dei esse print aqui do principal site com dólar, o dólar OI, com H-O-Y, dólar OI. E a gente vai guardar isso para olhar daqui a um ano como estará o dólar. Qual é o resumo que eu trouxe aqui para vocês? Bom, esse resultado expressou o povo cansado do mesmo. Massa, Fernandes, Kirchner, o povo não aguentava mais. Então é um voto de revolta. Assim como é um voto de esperança, é um voto de revolta. Chega! Não queremos mais essa merda. Kirchner, Fernandes, Massa. Foi um voto de revolta. E de esperança também. Outro ponto. Inflação e pobreza pesaram muito. Eu sempre falo com vocês que a economia é a coisa mais importante do país. E pesou demais essa questão da inflação e da pobreza. A pobreza subindo muito. E aí a população, opa, chega, vamos mudar isso. Justiça não fez diferença. O que eu quero falar com isso? Aí no Brasil, eu não estou questionando o resultado, mas o que eu achei complicado nas últimas eleições? A justiça pegou muito para um lado. Então, blogueiros de um lado condenados, blogueiros de um lado perdendo o canal, não sei o que, tal. E do outro lado, porra, eu lembro de um post de um cara no Twitter que ele falou o seguinte: se o Tarcísio ganhar, o goleiro Bruno vai ser o ministro dos esportes de São Paulo. Então uma fake news do caralho. A justiça não fez nada. Do outro lado, você falava qualquer coisa, você era censurado e tal. Então eu acho que a justiça daqui da Argentina, até no que eu soube, né, ela não se meteu, mesmo com uma campanha suja, dos dois lados. Então a minha opinião é a seguinte: ou a justiça se mete, cria regra, ó, você vai ser paralisado por isso, para censura um, censura... Ou se mete nos dois, ou faz que nem daqui, não se mete, deixa... Ah, mas a campanha tá suja, foda-se, deixa os dois fazendo suja. Então, eu acho que aqui funcionou melhor do que no Brasil. Isso foi o que eu soube. Outro ponto importantíssimo, os votos da Buris migraram praticamente todos para o Milei. Na reta final, não apareceu nas pesquisas esse resultado, a gente não tinha como pegar. Os dois candidatos moderaram o discurso, caminhando mais para o centro, e isso deu muito certo para o Milei. E por último, um ponto importante que pode fazer diferença no Brasil nas próximas eleições. A campanha do medo não funcionou, não teve efeito e talvez tenha tido um efeito oposto. O que é a campanha do medo? Os marqueteiros do PT vieram para cá e trabalharam na campanha do Massa. E começaram a fazer umas campanhas com muito medo. Olha, a passagem de ônibus vai multiplicar por 10, vamos cortar subsídio, vai acontecer isso, vai dar merda, vai... Começaram a botar um pânico nas pessoas e no Brasil isso funcionou. Vocês lembram da campanha que o PT fez contra a Marina Silva, que sumia a comida do prato? Caralho, a Marina Silva quase foi presidente do Brasil. Gostando ou não dela, gosta ou não você dela, ela quase foi presidente do Brasil. Só que teve uma campanha muito suja contra ela, ela perdeu. Nem passou pro segundo turno. Foi no ano do Aécio, né? Lá, que era Dilma, Aécio e Marina, né? Alguém me corrija aí se eu tiver errado. Aqui tentaram fazer uma campanha do medo, eu acho que deu efeito oposto. Então, será que o pessoal cansou? Será que não funciona aqui? Então, eu vi muita coisa que ao longo dos próximos anos a gente vai entender e eu vou poder traduzir melhor. Não sei se o Milei vai dar certo, se não vai e tal, mas o que a gente tem de informação até agora eu trouxe aqui, o resultado, o que as pessoas acharam em outros países, as primeiras medidas que o Milei quer tomar, como está o dólar agora, as percepções de justiça, eleições e tudo mais. É óbvio que nos próximos dias a gente vai falar mais sobre isso. Eu não torrar, porque eu tô meio tostado aqui. Antes de ir embora, você já sabe, eu te peço duas coisas. Se inscreva no YouTube aqui, batendo no sininho, e me diga aí nos comentários, Milei vai ou não conseguir salvar a Argentina? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.